em Meriba. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho? 2 pequenos pensamentos para nossa reflexão. O primeiro, este texto do profeta Oséias, versículo 1 do capítulo 6. Acho que nós não estamos acostumados com esta realidade quando a gente olha para Deus nesta realidade. O versículo diz assim: vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu e há de tratar-nos. Ele nos machucou e há de curar-nos. A gente não consegue imaginar Deus ferindo-nos. Mas assim, Deus ferindo-nos, Deus não fere ninguém. Mas as pequenas contrariedades que acontecem na vida da gente, as pequenas contrariedades, e acontecem sempre, sempre. Eu acho que quase todo dia, pelo menos, 1 ou 2 contrariedades a gente vive. Ou não, ou vocês não passam por isso. Nunca são contrariados, nunca acontece nada, fora do combinado. Santo Inácio de Loyola tem um pensamento que eu acho bastante significativo, e acho que tem a ver com isso, com este versículo. Muitas vezes, e muitos de nós, recebemos consolações de Deus. O que é consolações? Consolações são pequenos mimos, pequenas manifestações de Deus, que Deus concede-nos durante a oração ou mesmo durante a nossa vida. Alguns sentem o dom das lágrimas, têm facilidade de chorar, de derramar lágrimas. Outros recebem, arrepios. Outros, até mesmo o coração começa a bater mais acelerado e etc. Para dizer de alguns fenômenos físicos que Deus nos concede, Deus nos visita e concede a nós algumas consolações que nos faz seguir em frente o nosso caminho. Porém, a visita de Deus, segundo diz Santo Inácio, não é só com as consolações, com esses pequenos mimos, mas a visita de Deus acontece também pelas desolações,
pelos momentos, pequenos momentos de contrariedades, de situações que fogem o nosso controle, de pequenos sofrimentos, de pequenos sacrifícios, de manifestação de cruz, muitas vezes, pequenas, que aparecem na vida da gente. Essas manifestações, nestas manifestações, Deus também nos visita. Por isso, o texto do profeta Oséias: vinde, voltemos para o Senhor, Ele nos feriu e há de tratar-nos, Ele nos machucou e há de curar-nos. Talvez venha dessa expressão, aquela que a gente usa, que ficou conhecido no popular, né? Morde, depois assopra, né? Talvez tenha vindo disso. Agora, é bem verdade que no momento que Deus nos fere, né, Ele nos fere também por algum motivo. Assim, fere no sentido de que Ele está certamente aplicando a nós uma correção, né? E muitas vezes nessas contrariedades, em vez da gente aceitar com alegria, né, a gente reclama, a gente resmunga, a gente murmura. Por que comigo? Eu que sou tão bom, eu que rezo tanto, eu que rezo o terço, eu que vou na missa penitencial durante a quaresma, eu que acordo cedo, eu que faço isso. Por que comigo? Então, o padre pergunta: por que não com você? Por que não comigo? Então, acolhermos esses pequenos sofrimentos, essas pequenas contrariedades, como forma de purificação, para que a gente possa verdadeiramente, né, provar o nosso amor para com Deus. Porque o nosso amor para com Deus ainda é muito pequenino, para não dizer interesseiro. A gente ama, ou a gente busca amar, mas na maioria das vezes a gente deseja receber alguma coisa em troca desse amor. E se a gente não recebe, Deus se esqueceu de mim, Deus não me escuta mais, Deus me abandonou. Ai, meu Deus. Ou então, se a gente passa por alguma dificuldade, né, a gente logo deixa de rezar. Como se a gente tivesse, vou punir Deus agora porque Deus não me escuta, então eu também não vou rezar. Como se a gente pudesse atingir Deus de alguma maneira. A gente fica frustrado, decepcionado, chateado, etc. Porque às vezes não aconteceu do jeito que a gente pensava, do jeito que a gente queria, e Deus não realizou. Eu estou rezando tanto e Deus não me atendeu, eu fiz tanto e Deus não me escutou. Mas rezava por amor ou rezava por interesse? Rezava porque precisava receber alguma coisa? Ou rezava para estar na presença de Deus? Aí a segunda coisa, no evangelho que nós ouvimos, Jesus cita 2 exemplos. Os 2 estão no templo rezando. Um fariseu que se achava mais do que todos os outros, rezou diante de Deus dizendo assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Na pessoa deste fariseu, eu desconfio que muitos de nós nos colocamos assim. Não que a gente fale, não que a gente se sinta melhor do que os outros, porque rezamos esta ou aquela oração, porque rezamos este tempo de oração, porque vamos na missa, porque fazemos jejum, porque devolvemos o dízimo e etc. Não. Não somos melhores do que ninguém por causa disso, né?
Não fazemos. Se fazemos tudo isso, não fazemos nada mais, nada menos do que a nossa obrigação, do que nosso dever. O não fazer também é errado, mas usar disso para se sobrepor aos outros, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, este primeiro personagem do Evangelho pode ser que isso tenha a ver conosco, comigo, com o padre, com cada um de vocês, em algumas situações, em algumas realidades da nossa vida. E se nós nos identificamos com ele, é preciso que a gente se converta, é preciso que a gente mude. É preciso que a gente mude. Depois o segundo, o cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, porque sou pecador. Tem piedade de mim, porque sou pecador. Neste tempo quaresmal, é tempo da gente fazer essa revisão profunda da nossa vida e preparar o nosso coração para uma boa confissão. Agora, a conversão é algo que nos é pedido, que Deus nos pede sempre, e com profundidade, não só com palavras, não só mostrando para os outros que nós somos convertidos, mas com atitudes concretas, de dentro para fora, mostrar que mudamos de vida. Nós somos pecadores. A nossa oração, nesse sentido, nós não devemos revestir-nos de uma roupa como se fôssemos bonzinhos, como se fosse santo, vestir um personagem e nos colocarmos diante de Deus. Né? Como muitas vezes a gente faz. Né? Louvamos maravilhosamente a Deus. Falamos palavras extraordinárias, bonitas. Mas a nossa vida, no cotidiano da nossa vida, não demonstramos nada de amor, nada de respeito, nada de veneração para com Deus. Mas rezamos, vamos na missa, né? Vamos na missa penitencial, né? Durante a quaresma, 5h30 da manhã. E outras atividades que muitas vezes a gente faz para os outros ver. Mas no coração mesmo, de um relacionamento profundo com Deus, não existe nada. De comprometimento com Deus, não existe nada. Então, nós precisamos, e aqui para nós conversão significa também isso. Deixar de vestir um personagem, mas de vivermos exatamente aquilo que nós somos. E se vivemos exatamente aquilo que nós somos, diante de Deus, nós não escondemos nada, porque Deus conhece o coração da gente de dentro para fora. Se a gente faz as coisas para os outros ver, pode ser que com muito esforço a gente consiga convencer os outros por aquilo que a gente demonstra. Mas a Deus não. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe tudo que está dentro do nosso coração. Então, que nós busquemos este tempo. Nós teremos, em breve, aqui na igreja, mutirões de confissões. Vai ser no dia 6 de abril. Dia 5 de abril. Acho que eu já esqueci também. Não sei se é dia 6 ou é dia 5. E é preciso que a gente se prepare bem para esse momento de confissão. Eu já tenho dito desde o advento, que nós não estamos aproveitando com profundidade a oportunidade que a gente tem de se confessar. A gente fica protelando, inventando desculpas. Eu não vou me confessar por isso, eu não vou me confessar por aquilo, eu não vou confessar com o padre porque não sei o quê, eu não vou confessar com o padre porque não sei o quê. É o exemplo do fariseu. Não procuram mais o sacramento da confissão porque já acham que já estão melhor do que os outros. Não podemos viver assim.
E é importante a gente fazer sempre um exame de consciência profundo, né, para identificar como é que a gente faz o exame de consciência. Pegamos os 10 mandamentos e analisamos dos 10 mandamentos o que nós não cumprimos, o que nós fizemos de errado contra os 10 mandamentos. Depois, sobre os 5 mandamentos da igreja. Ninguém mais lembra dos mandamentos da igreja. Se a gente perguntar aqui, não vou fazer isso, porque hoje vocês estão quase com sono, então vocês sabem e não vão responder. Mas ninguém sabe mais, ninguém lembra mais dos mandamentos da igreja. Ninguém se recorda mais dos pecados capitais. Então, para se fazer um bom exame de consciência, nós temos que analisar os 10 mandamentos que nós fizemos contra os 10 mandamentos, o que nós não fizemos, ou o que nós fizemos contra também os 5 mandamentos da igreja, e dos pecados capitais, quais são os pecados que mais aparecem em nós. E é preciso que a gente preste atenção, porque quando a gente identifica em nós um pecado capital, é certo que ele vem acompanhado de uma prole, pelo menos 2 ou 3 vêm acompanhados, nunca vem sozinho. E isso deve ser colocado diante do padre na confissão, né? Então, estou preparando vocês para viverem, né, o momento de confissão que vai acontecer no início do mês de abril. Faça um bom exame de consciência. E a dica do padre é, quando fizer o exame de consciência, faça com um caderninho do lado, escrevendo os seus pecados. 1, 2, 10, 50, 30, 300, 400, sei lá quantos pecados. Vai anotando um por um no caderninho. Depois você vai pegar esse caderninho. Por quê? Tem uma coisa que acontece diante da confissão. Quando as pessoas chegam diante do padre para confessar, o padre fala assim, quais são os seus pecados? As pessoas dizem assim para a gente, me deu branco, padre. Esquece do pecado. Esquece nada, às vezes está escondendo o pecado, não quer contar. Mas, se tem esse problema com você, anota, põe no caderninho. Chega lá, você fala, padre, eu fiz isso. Pronto, o padre vai dar absolvição e depois dar penitência. A primeira função do caderninho. A segunda função, você vai usar esse caderninho durante o ano, depois da confissão, você vai olhar lá. 1, 2, 30, 40. Esses pecados eu venci. Esses outros pecados eu ainda não estou conseguindo vencer. Então, reza mais, faz mais penitência, busca mais a Deus, busca adoração, reza o Santo Terço, vai lutando contra aqueles pecados. Para quem sabe, depois de um ano, você olhar naquela lista e você ter riscado lá grande parte daqueles pecados que você confessou. Ou então, se não conseguiu vencer, aí no exame de consciência, você faz o exame de consciência e fala assim, esse aqui, você vai repetir de novo lá, depois de um ano a confissão, que, né, ajuda você no processo de conversão. Mas com atitudes concretas de mudança, para demonstrar de dentro para fora a conversão. Então, busquem, durante, né, esse tempo que se aproxima, para que nós possamos viver bem a Santa Páscoa, fazer uma boa confissão. Que ninguém celebre o Sábado Santo sem ter se confessado. Que ninguém faça isso. Porque celebrar o Sábado Santo sem ter confessado é não fazer o que pede a igreja. Confessar-se ao menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa da Ressurreição. Então, que ninguém, né, passe a Páscoa sem se confessar. Mas que todos busquem, arrependidos dos pecados, fazer uma boa confissão para celebrar bem a Santa Páscoa de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.